25 anos se passaram. Que o Brasil, a Constituição de 88, ajudou a construir. O Repórter Senado resgata a memória do processo constituinte, analisa as virtudes, os defeitos, os avanços da Constituição Cidadã e discute o que ainda precisa ser feito. Tensão, conflitos, interesses distintos, lobbies de todos os setores da sociedade, pressão popular. São palavras que definem aquele momento em que o Brasil escolheu trilhar o caminho da liberdade e da democracia. Isso aqui é ouro em forma de documento. Isso aqui é exatamente aquilo que faz com que a gente seja um país democrático, livre, em que todos nós estamos dentro do que é chamada Casa do Povo e realmente é. É o original da Constituição. Quando abriu a Constituinte e quando fechou. Foram dois momentos de emoção. Bem ou mal, construímos uma peça importante. Declaro promulgada. Aquele famoso discurso do Dr. Ulisses, quando ele levanta o produto, né, da Constituinte, que era a nova carta, aquilo é inesquecível e emocionante. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Parecia era uma coisa de arrepiar, porque parecia que finalmente foi um trabalho concluído, né? Instala-se hoje a Assembleia Nacional Constituinte. Os olhos conscientes da nação estão cravados em vós. A missão que vos aguarda é tanto mais difícil quanto é certo que, nela, as virtudes pouco exaltam porque esperadas, mas os erros, se fatais, estigmatizam. Que Deus vos inspire. A missão dos 559 parlamentares, 487 deputados e 72 senadores era escrever a 8ª Constituição do Brasil em 165 anos de história independente. Constituição desejada desde os anos 70, com a ruptura e edições dos atos institucionais do regime militar. Naquele momento, a gente sonhava em realizar todo aquele conjunto de reivindicações que constituiu a nossa luta contra o regime autoritário. Era o momento de escrever um novo pacto social para o Brasil. O momento em que o país fez a sua travessia, né? E o Brasil só mudaria, não é só com a queda do regime, nem com a transição, processo democrático, não precisava eleger um presidente, mas escrever uma carta nova. Belas recordações, eu acho, da manifestação do povo. Eu nunca vi tanta gente, o Brasil se mobilizar positivamente, reivindicando. O bacana daquele momento é que, de toda forma, todos estavam aprendendo. Todos estavam diante de um mundo a descobrir e de um Brasil a construir. Desde os mais jovens, como eu e outros tantos, aos mais experientes, aos mais vividos. Uma emoção indescritível, um desejo de servir, de elaborar uma carta constitucional que realmente representava as instituições brasileiras e o sentimento do seu povo. Vivi com grandes oradores, grandes articuladores, grandes pensadores que queriam um Brasil dos nossos sonhos, mas sabiam que tínhamos limite para a época. Pela primeira vez, depois de décadas, a sociedade brasileira se confrontava com seus temas e que definia, um pacto. 1987. Que país era aquele? Para entender o processo constituinte, é preciso lembrar do contexto político da época. O fim de uma ditadura de mais de 20 anos em nosso país, vindo de um desejo de conquista democrática de todo o povo, de todos os segmentos, e as mulheres também nesse espaço. Aquela ansiedade para um presidente civil, aí foi eleito Tancredo Neves, houve aquele problema da doença, acabou sumindo o Sarney, quer dizer, o povo vinha cheio de decepções. A democracia não morreu nas minhas mãos. Eu fui eleito presidente sem apoio político, sem partido político, porque eu vinha de um partido que não era o partido que tinha ganho a eleição. Eu não tinha, os ministros também não foram escolhidos por mim, e eu tive que me legitimar, exercer a presidência
e fazer a transição democrática, fazer a Constituinte e procurar mudar o Brasil voltado para o setor social. Era um Brasil com 30% da população analfabeta, 8 milhões sem acesso à escola de primeiro grau, 17 milhões de trabalhadores na ativa, 580 mil desempregados, 24 milhões de subempregados, segundo o IBGE. Um país na era da inflação, com vários e fracassados planos econômicos e mudanças de moeda. Num contexto de superinflação, uma inflação que girava em torno a 10% ao mês, até mais, ao mês, hoje se discute se 5%, 6% é uma taxa muito alta anual. Você imagina o que era isso ao mês? O Brasil é um país que tinha uma tradição de escamotear a desigualdade em geral. Então, a desigualdade social era escamoteada por uma certa glamorização da pobreza, carnaval, samba. A desigualdade racial era glamorizada numa sociedade supostamente sem classes, uma sociedade supostamente sem discriminação racial, mas, na verdade, no topo da pirâmide só havia brancos. O presidente José Sarney cumpre a promessa de Tancredo Neves, convoca a Constituinte e mantém a comissão de notáveis presidida por Afonso Arinos para discutir um texto base, trabalho que nem foi considerado. A Constituinte começa do zero. Nós começamos tábula rasa, como se fosse escrever um livro em branco, né? Ninguém aceitava que a Constituição tivesse uma proposta ou uma sugestão vinda do Executivo. Não quisemos o desenho que foi oferecido por pessoas sérias, comprometidas com o bem, que prepararam um texto, que conheciam, etc., para a gente brincar com aquilo, não. Não quisemos tomar conhecimento. Quando nós começamos os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, foi pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, porque não tinha nenhum esboço. E as constituintes anteriores, você vê, a de 24, a Constituição de 24, a de 91, a de 34 e de 46, todas essas quatro tiveram um esboço prévio. Uma contradição que gerou e polarizou os debates. Não era um governo provisório, nenhuma constituinte exclusiva. De modo que, sendo uma constituinte congressual, ela acabou sendo excessivamente contaminada por questões ordinárias. De modo que a Constituição brasileira trata de muitas matérias que, no restante do mundo, são relegadas à política ou, no máximo, à legislação ordinária. O Congresso virou um campo de disputa e de tensões dos diversos setores, né? Em especial aqueles discriminados e aqueles invisíveis que foram rechaçados, que foram muitos deles genocidados pela ditadura militar, que se instalou no Brasil por quase 30 anos. Né? Então, e também por uma sociedade que tinha uma trajetória histórica de ser patrimonialista, patriarcal, de uma sociedade racista. Primeiro foi preciso definir as regras do processo constituinte, fazer um regimento. Este é o original da resolução, aprovada em 24 de março de 1987. Está guardado no arquivo da Câmara. São 2.708 caixas de documentos originais, com tudo que foi registrado em papel. Atas, diários, anais dos discursos, jornais, além de negativos, fotos e áudios. 2.200.000 metros de folhas, se colocadas em linha reta. Senhores constituintes, temos o regimento, que é um método de trabalho. Método é caminho. Vamos todos andar por esse caminho, sem precipitação, mas também sem indolência, para chegar ao fim com a serenidade e a esperança do semeador, que plantou e aguarda confiante a colheita da identidade do povo com o serviço que nos mandou fazer. Está promulgado o regimento interno da Constituinte. A Constituinte teve 3 etapas: das comissões temáticas, a fase da comissão de sistematização e a votação dos anteprojetos no plenário em 2 turnos. Foi um momento que todo mundo veio e falou assim, e o parlamento foi o nosso palco.
né, onde a gente entrou. Pelo fato de não ser uma Assembleia exclusiva, a expectativa era que não haveria a participação popular que efetivamente aconteceu. Cada uma das 8 comissões temáticas tinha 3 subcomissões. Nas audiências públicas, eram ouvidas todas as vozes. Os relatórios produzidos nas 24 subcomissões deram origem ao primeiro projeto de Constituição, levado para sistematização. Trabalho feito pela primeira vez com a ajuda da informática, com os computadores do Prodasem, dia e noite. Foi um esboço de 2.000 e tantos artigos, parágrafos, e acabamos reduzindo a 245. Nós passamos 19 meses nos trabalhos da Constituinte. No primeiro ano, apenas esmerilhando aquilo, garimpando o que seria possível. O país cansou, o país se irritou muito com essa demora, né? O país ficou paralisado, né? Economicamente. Nesse período, o país passou pela maior inflação da sua história, né? Mas, uma vez terminada a Constituição, terminado o texto da Constituição, aflorou dali um modelo democrático, institucionalmente estável, que dura até hoje. Então nós tínhamos esse agrupamento político dentro do mesmo partido e que acabamos nos obrigando todos à Comissão de Sistematização e nós estávamos ali brigando pela reforma agrária, por liberdade democrática, liberdade de imprensa e tudo mais. Organização popular, que era fundamental para o país alcançar o processo democrático. Houve, digamos assim, uma explosão de demanda por garantias que tivesse na Constituição. O texto que saiu da Comissão de Sistematização era fruto da ala progressista do PMDB, liderada por Mário Covas, e provocou reações. Nasceu o Centro Democrático, o Centrão, que conseguiu alterar o regimento interno e assim mudar as propostas nas votações em plenário. Eleito que fui primeiro vice-presidente da mesa, o presidente Ulisses entendeu de confiar a mim a tarefa de elaborar aquelas modificações que significassem, sobretudo, uma satisfação à corrente do Centrão, sem cuja participação nós não teríamos numericamente condições de legitimar o trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, exatamente por falta de quórum. Eu fazia parte do grupo que pensava que a liberdade de empreender era fundamental que se preservasse na Constituição. Um texto mais à esquerda do que a maior parte da Constituinte. Mais à esquerda no sentido de mais Estado na economia, mais proteção aos trabalhadores, mais restrição ao capital estrangeiro. Nós estamos em 87, nós estamos antes da queda do Muro de Berlim. Portanto, uma época em que a dualidade esquerda e direita, e socialismo e capitalismo ainda era relevante e, sobretudo no Brasil, ela era muito visível. E aí, o texto da Comissão de Sistematização é revirado no plenário e muitas alterações surgem e também isso serviu para quebrar um pouco, em alguma medida, a sistematicidade da Constituição. Tinha diferenças substantivas, especialmente no capítulo das comunicações, no capítulo da reforma agrária e nos direitos sociais, mas isso não inviabilizou avanços importantíssimos nessas áreas e muito mais em outras áreas que não foram objeto de redução ou diminuição de direitos a partir da ação do Centrão. E aí você tinha as coisas mais díspares, mais desenfreadas. Ora era uma extrema esquerda radical e ora era uma extrema direita que se opunha àquilo. E as pessoas que estavam no centro, querendo apaziguar, entre os quais eu me incluía, eu, o Ulisses, ficavam numa situação delicada, porque não era fácil. E a história do Centrão, até certo ponto, escoimados os vícios que tinham do radicalismo, prestou um bom serviço. O debate sobre o sistema de governo, parlamentarismo versus presidencialismo e a duração do mandato do presidente Sarney influenciou o processo. Claro que atrapalhou porque gastou energia. Queriam era atingir o Sarney. Ponto. Esse é que era o mal. Essa discussão que não era discussão de
que prazo de que período presidencial nós vamos ter na Constituição? De repente começou a se apequenar esse debate na seguinte correlação: quem era a favor do presidente e quem era contra o presidente. Isso prejudicou muito o debate. Que era uma discussão sobre o sistema de governo, né, se era parlamentarista ou presidencialista. O senador José Fogaça, depois de uma discussão intensa com o deputado Egídio Ferreira Lima, ele acabou dando um beijo na testa dele, meio que reconciliando. Era muito intenso. Há de se fazer justiça ao presidente Sarney. Ele foi um presidente que pouco interferiu na Constituição de 88. Ele agiu basicamente, de modo ostensivo, em dois momentos. Num, para substituir o parlamentarismo pelo presidencialismo, e o outro para impedir que houvesse uma redução no seu mandato, que era de 6 anos, para 4, como estava sendo proposto. Eu me baseei no tempo do Dutra, que foi presidente da República depois do Estado Novo. A Constituição do Estado Novo dava 6 anos para o presidente da República. E o Dutra pegou a Constituinte e disse, olha, eu não vou aceitar os 6 anos, eu quero um prazo de 5 anos, quero diminuir 1 ano do meu mandato. E todo mundo achou que ele tinha feito uma grande coisa. Eu disse, olha, eu vou fazer a mesma coisa, nós estamos passando de um regime autoritário para um regime democrático. Então, o meu gesto vai ser o mesmo. Aí é o contrário, porque todo mundo queria ser presidente da República imediatamente. A última votação da Assembleia Nacional Constituinte foi na madrugada de 2 de setembro de 1988. Fim dos trabalhos com direito à comemoração e chuva de papel picado. No último dia da sessão, que foi em setembro de 88, o doutor Ulisses fez um discurso e foi chuva de papel picado para tudo quanto é lado. Foi o tal que ele falou da Constituição Cidadã, né? No dia 22 de setembro, o plenário aprova a redação final, em turno único e em votação global. Nasce a Constituição com 315 artigos, 9 títulos, 245 disposições permanentes e 70 transitórias. A maior virtude foi o estabelecimento de uma estrutura democrática, estável e perene. A Constituição padece de um vício de origem, que nela tem legislação infraconstitucional que não deveria ter. Mas é preciso conhecer a época em que ela foi redigida. Ela foi redigida por aqueles que eu lhe diziam, que estavam voltando do exílio, que tinham sido jogados fora da pátria, que cada um queria pôr no texto constitucional o que não era da Constituição. É a Constituição que tinha tudo, porque todo mundo tinha medo de faltar alguma coisa. Ela tem virtudes e tem problemas. Um deles é que ela é programática. É como se fosse um programa de governo, digamos. Eu daria uma nota 6, porque ela, na parte de direitos e garantias individuais, ela foi muito bem elaborada. Na parte de organização do Estado, dos poderes, da alternância dos poderes. Agora, ela pecou muito do detalhe na ordem econômica e social. Ela trouxe para o texto constitucional artigos e disposições que não aguentaram, não resistiram ao tempo. Alguns dizem que ela é defeituosa porque é uma Constituição analítica e longa. Eu não penso assim. Eu acho que ela reflete a história legislativa do Brasil. Ela merece os meus aplausos e daria a ela a nota 9. Em 20 meses de produção, mais de 5 milhões de pessoas passaram pelo Congresso Nacional. Foram 330 sessões plenárias, mais de 61 mil emendas, 182 audiências públicas, 122 emendas populares, que somaram mais de 12 milhões de assinaturas. Mas afinal, que Brasil, a Constituição de 88, ajudou a construir? Ajudou a construir um país mais solidário, mais democrático, mais inclusivo. Um Brasil mais humano, né? Um Brasil que, no seu texto constitucional, mostra uma preocupação com o desafortunado. E um Brasil que visa um país justo. Nós aspirávamos em ampliar os direitos da cidadania. E nós avançamos muito nisso. Acho que ela foi uma história de sucesso, sobretudo porque propiciou ao país o seu mais longo período de estabilidade institucional.
Veja a seguir como atuaram os grupos de pressão na Constituinte e os temas que mais geraram debates. O Repórter Senado volta em instantes.